O regresso à casa e a grande incógnita. Essa hora o Nósio já está em Moçambique, na sua terra natal, dentro da sua própria casa ao lado da mãe, e isso por si só já muda completamente o cenário da história. Depois de tudo o que ele viveu no Brasil, com tratamento, atenção diária, acompanhamento médico e pessoas cuidando dele o tempo todo, agora ele volta para o lugar onde tudo começou. Mas existe uma questão muito séria que não pode ser ignorada. Como foi que ele foi recebido em casa? Porque quem acompanhou a história desde o início sabe que a realidade dele antes não era nada fácil. Ele viveu situações difíceis dentro da própria casa, com falta de cuidado, falta de atenção e até maus tratos por parte do padrasto. E isso levanta uma preocupação real, porque voltar para casa nem sempre significa voltar para um ambiente seguro. Agora é preciso olhar para essa nova fase com atenção. Depois de tudo o que aconteceu, depois da exposição da história dele, depois da ajuda que veio de tantas pessoas, será que a realidade mudou? Será que o ambiente onde ele vive hoje é diferente do que era antes? Porque uma coisa precisa ficar muito clara. O tratamento do Nósio não depende apenas de médicos ou fisioterapia. Depende muito do ambiente onde ele vive. Se ele estiver em um lugar onde existe cuidado, atenção e apoio, as chances de evolução aumentam muito. Mas se o ambiente continuar sendo difícil, isso pode afetar diretamente a recuperação dele, o emocional e até o futuro. E tem um detalhe ainda mais importante. O Nósio não voltou como o mesmo menino que saiu. Ele voltou com outra visão de vida. Ele conheceu um lugar onde foi cuidado, onde foi respeitado, onde teve atenção todos os dias. E quando uma criança vive isso, ela muda por dentro. Ela passa a entender o que é ser cuidada, o que é ter valor. E ao voltar para casa, tudo isso influencia a forma como ela enxerga a própria realidade. Por isso, a forma como ele foi recebido faz toda a diferença. Foi com carinho, com respeito, com acolhimento? Ou ainda existem desafios dentro da própria casa? Essas perguntas são fundamentais, porque não adianta transformar a vida de uma criança por um período e depois ela voltar para um ambiente que não sustenta essa mudança. E é exatamente isso que precisa ser acompanhado agora. Como está a realidade do Nósio dentro da própria casa? Porque essa resposta pode definir completamente o caminho da vida dele daqui para frente. O ambiente que vai definir tudo. Agora que o Nósio já está em casa, existe um ponto que precisa ser analisado com muita atenção: o dia a dia dele. Porque não é apenas sobre o momento da chegada, é sobre o que acontece todos os dias depois disso. Como ele está sendo tratado? Quem está cuidando dele? Ele tem apoio constante ou continua enfrentando dificuldades? Essas respostas são fundamentais, porque o ambiente familiar influencia diretamente na recuperação dele. Uma criança em processo de tratamento precisa de estabilidade, precisa de atenção, precisa de alguém que acompanhe de perto cada evolução, cada dificuldade, cada necessidade. E quando isso não acontece, o impacto é imediato. O progresso pode desacelerar, o corpo pode não responder da mesma forma, e até o emocional pode ser afetado. Agora pensa no seguinte: o Nósio passou um período no Brasil onde tudo era organizado, onde existia rotina, onde ele tinha acompanhamento constante. Ele acordava, tinha horário, tinha cuidado. Tinha pessoas ao redor garantindo que tudo fosse feito da forma correta. Isso criou um padrão. E ao voltar para casa, esse padrão precisa continuar de alguma forma. Mesmo que a estrutura seja diferente, a atenção não pode faltar, porque é isso que vai garantir que ele continue evoluindo. Outro ponto muito importante é a questão emocional. O Nósio viveu uma mudança muito grande em pouco tempo. Saiu de uma realidade difícil. Experimentou uma vida completamente diferente. E agora está de volta ao ambiente, onde tudo começou. Isso pode gerar confusão, pode gerar comparação, pode gerar sentimentos que precisam ser compreendidos. E é por isso que o apoio familiar é tão essencial nesse momento. Ele precisa se sentir seguro, precisa sentir que agora a realidade dele é outra, que ele não está mais sozinho, que existe cuidado de verdade. E aqui entra uma responsabilidade muito grande de todos que estão ao redor dele.
Porque não se trata apenas de cuidar, se trata de manter tudo o que foi construído. Cada exercício, cada orientação, cada detalhe do tratamento precisa ser respeitado. Porque é isso que vai transformar o esforço em resultado. E se isso não acontecer, existe um risco real de retrocesso. E é exatamente por isso que essa fase é tão decisiva. Porque agora não depende apenas de médicos ou hospitais, depende principalmente do ambiente onde ele vive. E é esse ambiente que vai mostrar se a história do Nósio vai continuar sendo uma transformação ou se vai enfrentar novos desafios no caminho. Porque o Nósio não ficou no Brasil. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começaram a questionar. Muitos brasileiros passaram a comentar e perguntar: por que o Nósio não ficou no Brasil? Se aqui ele estava vivendo bem? Se aqui ele tinha tratamento, tinha cuidado, tinha estrutura e muito mais condições do que em Moçambique? Essa dúvida é completamente compreensível, porque quem viu a evolução dele no Brasil percebeu claramente a diferença. Lá ele tinha acompanhamento constante, tinha acesso à saúde, tinha uma rotina organizada e, principalmente, tinha pessoas cuidando dele todos os dias. Era uma realidade totalmente diferente da que ele tinha antes. Então, naturalmente, surge esse pensamento. Se aqui ele estava melhor, por que não ficou? Mas a resposta não é tão simples quanto parece. Porque essa decisão não depende apenas do que é melhor em termos de estrutura. Existem questões legais que precisam ser respeitadas. O Nósio é uma criança, ele tem família, tem origem, tem um país de nascimento. Para ele permanecer no Brasil, seria necessário um processo legal muito complexo, envolvendo autorização, documentação, decisões judiciais e muitos outros fatores. Não é algo que pode ser decidido apenas pela vontade das pessoas, por mais que exista boa intenção. Além disso, existe outro ponto muito importante: a identidade dele. O Nósio nasceu em Moçambique, é lá que estão as raízes dele, a cultura, a história. Tirar uma criança completamente do seu ambiente também pode trazer impactos emocionais. Por isso, essa decisão precisa ser pensada com muito cuidado, não apenas com base na emoção do momento. Agora, isso não significa que ele não pode ter uma vida digna em Moçambique. E é exatamente isso que está sendo construído. Porque o objetivo nunca foi apenas ajudar ele no Brasil, mas sim transformar a realidade dele de forma duradoura. Levar condições, levar apoio, garantir que ele continue o tratamento, que tenha uma casa, que tenha acompanhamento. Ou seja, criar no próprio país dele as condições que antes não existiam. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Não é apenas sobre onde ele está, mas sobre como ele vai viver. Porque com apoio, com acompanhamento e com estrutura, ele pode sim ter uma vida melhor em Moçambique. E isso muda completamente a perspectiva. Então a pergunta deixa de ser: por que ele não ficou no Brasil? E passa a ser outra: como garantir que ele tenha uma vida digna onde ele está? E é exatamente isso que ainda precisa ser acompanhado daqui para frente. O que realmente precisa acontecer agora. E depois de entender tudo isso, fica uma reflexão ainda mais profunda. Porque a questão não é apenas onde o Nósio deveria estar, mas sim o que precisa ser feito para garantir que a vida dele continue melhorando. Porque no final das contas, ficar no Brasil poderia trazer mais estrutura, isso é verdade. Mas levar condições até ele em Moçambique também pode transformar completamente a realidade dele. E isso tem um impacto ainda maior. Porque não muda só um momento, muda toda a base da vida dele. Agora o foco precisa ser outro. Garantir que ele tenha continuidade no tratamento, garantir que ele tenha uma rotina, garantir que ele tenha um ambiente digno e, principalmente, garantir que ele não volte para a situação que vivia antes. Isso exige acompanhamento constante. Porque não adianta apenas ajudar uma vez. É preciso manter. É preciso acompanhar de perto. Preciso garantir que tudo o que foi conquistado continue funcionando no dia a dia. Outro ponto importante é o apoio emocional. O Nósio passou por muitas mudanças em pouco tempo. Viveu uma realidade difícil. Depois experimentou uma vida com mais cuidado e agora está em uma fase de adaptação. Isso precisa ser acompanhado com atenção. Ele precisa se sentir seguro, precisa sentir que não está sozinho, que existe uma rede de apoio ao redor dele. E isso faz toda a diferença.
Além disso, entra a responsabilidade das pessoas que estão próximas dele. Porque agora, mais do que nunca, o dia a dia vai definir o futuro. Cada cuidado, cada atenção, cada decisão dentro de casa influencia diretamente na evolução dele. E é exatamente aqui que tudo se decide. Porque essa história pode seguir dois caminhos. Pode continuar sendo uma história de transformação, onde ele cresce com mais dignidade, com mais oportunidades e com uma vida completamente diferente do que tinha antes. Ou pode enfrentar dificuldades se não houver continuidade no que foi iniciado. E é por isso que esse momento é tão importante. Porque não se trata mais do começo da ajuda, mas sim da manutenção dela. E manter é o que realmente transforma uma vida. O futuro do Nósio não depende apenas do que já foi feito. Depende do que vai continuar sendo feito todos os dias a partir de agora.